O que a Ferrari acaba de descobrir pode mudar tudo. Não apenas para Lewis Hamilton, mas para todo o futuro do seu projeto na Fórmula 1. E deixa eu te contar. Não é o tipo de revelação que se espera tão tarde em uma temporada. Porque desta vez não estamos falando de uma configuração errada ou de um final de semana ruim. Estamos falando de problemas fundamentais que têm segurado um dos maiores pilotos da história do esporte. E agora, após meses de especulação, a verdade finalmente começa a vir à tona. Eu sou Julian e se você é um verdadeiro fã de F1, especialmente se está torcendo pelo Hamilton de vermelho, vai querer ficar até o final deste vídeo. O que a Ferrari descobriu nos bastidores é chocante. E Lewis está completamente atordoado. Volte ao começo deste capítulo, quando Hamilton assinou com a Ferrari. O mundo da F1 explodiu. Todos esperavam fogos de artifício, pódios, talvez até uma disputa de título. Mas agora, 14 corridas depois, e nenhum pódio. Nenhum. E não foi por falta de esforço. Hamilton tem se dedicado horas em reuniões, revisões de dados, sessões técnicas, sessões no simulador. E é aí que começam a aparecer as rachaduras. No simulador. Essa descoberta no sistema de simulação da Ferrari não é apenas um detalhe em uma temporada longa. É uma bomba. Porque, sejamos sinceros, esse não é um novato tentando se adaptar. É Lewis Hamilton, o piloto mais vitorioso da história da Fórmula 1. Um homem que ajudou a moldar o desenvolvimento de carros da Mercedes por mais de uma década. Um piloto com um feeling quase enciclopédico sobre o comportamento dos pneus, resposta dos freios, equilíbrio em curvas e sensibilidade aerodinâmica. E mesmo assim, ele estava usando a ferramenta mais avançada de Maranello, como se fosse um usuário convidado. Pense nisso. O simulador é onde os pilotos modernos de F1 constroem todo o final de semana de corrida. Não é só uma ferramenta de treino, é onde se aprende a vencer. Evolução da pista, carga de combustível, degradação dos pneus, temperatura dos freios, direção do vento. Todas essas variáveis são modeladas, testadas, ajustadas. E para Hamilton, esse simulador deveria ser a ponte entre seus instintos da Mercedes e a nova realidade na Ferrari. Em vez disso, virou o muro que ele não consegue atravessar. Fontes dentro da equipe sugerem que a arquitetura do simulador da Ferrari não foi projetada originalmente para suportar o estilo de feedback de Hamilton. Não porque não quisessem, mas porque o sistema foi evoluindo ao longo dos anos em torno das preferências de Leclerc e de um software antigo. Isso significa que quando Hamilton pede iterações precisas, sensibilidade no eixo dianteiro, tolerância de transferência de peso, modelagem da fase de frenagem e cargas variáveis de clima, o sistema simplesmente não consegue reproduzir o que ele precisa em tempo real. Não é uma questão de esforço ou atitude. Segundo relatos, Hamilton passou mais horas no simulador do que qualquer outro piloto da Ferrari este ano. Chega cedo, fica até mais tarde, pede sessões extras após cada grande prêmio. Mas as opções de setup que oferecem a ele, muito limitadas, muito rígidas. É como tentar pintar uma obra-prima com apenas 3 cores. E quando os números na tela não batem com o comportamento real do carro na pista, essa desconexão vira uma espiral. Setups promissores no simulador desmoronam no TL1. Pontos de frenagem mudam. Rotação nas curvas vira uma incógnita. O equilíbrio se torna imprevisível, a confiança desaparece. E isso não acontece diante das câmeras. Acontece em silêncio, atrás das portas fechadas da garagem, onde a frustração vira dúvida. O que a Ferrari descobriu vai além dos inputs do simulador. O verdadeiro impacto está no sistema de frenagem. À primeira vista, parecia algo pequeno, uma curva de modulação diferente, uma leve diferença na sensação ao frear no limite. Mas, sob análise, é uma revelação. O SF25 de 2025 da Ferrari introduziu um novo layout de freios Brembo, projetado para otimizar o resfriamento e a estabilidade traseira. Mas ao fazer isso, mudou fundamentalmente a forma como o carro responde durante a desaceleração. O ponto de mordida é mais agressivo, o feedback é mais digital, ligado ou desligado, comparado à resposta progressiva e em camadas que Hamilton dominou na Mercedes.
E para um piloto que usa o freio, não apenas para parar, mas para girar o carro, isso foi como tirar sua ferramenta mais poderosa. Engenheiros próximos à equipe agora admitem que Hamilton tem perseguido essa sensação de frenagem durante toda a temporada, reconstruindo a confiança em cada sessão, apenas para perdê-la de novo quando as condições do ambiente mudam. Ele teve que reaprender o equilíbrio entre o trail braking e a transferência de peso. Tudo isso enquanto gerencia o desgaste dos pneus na parte mais crítica da volta. E quando essa equação erra por poucos porcentos, os pneus superaquecem, os tempos despencam, a estratégia vai por água abaixo. É isso que torna o problema nos freios tão enganoso. Ele não grita, ele sussurra. Aparece como instabilidade traseira sem explicação, distâncias de frenagem ligeiramente maiores, equilíbrio imprevisível na entrada de curva. Mas ao longo de um fim de semana, pode ser a diferença entre a pole e ser eliminado no Q2 por uma Williams. Fred Vasseur sabe disso. É por isso que seus comentários recentes são tão importantes. Na superfície podem parecer uma crítica, mas se você ler nas entrelinhas, é uma mensagem, uma transmissão codificada. Ele não está apenas reconhecendo a frustração de Hamilton, está confirmando publicamente. Essas pequenas diferenças, que fãs e comentaristas descartam como desculpas, são reais, quantificáveis, e estão custando resultados à Ferrari. E é aqui que tudo fica explosivo, porque pela primeira vez estamos vendo rachaduras entre a cultura de onde Hamilton veio e aquela na qual ele entrou. Na Mercedes, problemas assim seriam identificados, dissecados e corrigidos em semanas. Toda a equipe opera como um centro de engenharia, metódico, orientado por dados, obsessivamente controlado. Na Ferrari, a arte manda tanto quanto a razão. A paixão se infiltra em cada decisão, e quando a pressão aumenta, essa volatilidade emocional transborda. De repente, cada entrevista pós-corrida vira um ato político. Cada mensagem de rádio se torna uma declaração, e cada final de semana vira um referendo sobre o legado de Hamilton. É por isso que os comentários de Vasseur pesam tanto. Ele não está apenas protegendo a equipe, está protegendo o projeto, o experimento Hamilton-Ferrari, a aposta de milhões de euros e vários anos que deveria redefinir a escuderia. Se isso falhar, não será tratado como uma simples falha de câmbio. Vai virar manchete. Uma ferida no orgulho da Ferrari. Uma piada no paddock. E é por isso que as descobertas recentes da Ferrari são tão importantes, porque oferecem algo que Hamilton não teve durante toda a temporada. Clareza. O simulador? Quebrado, ao menos para ele. A sensação dos freios? Incompatível. A curva de adaptação? Muito mais íngreme do que o previsto. Não justifica tudo, mas explica. Transforma a confusão em causa. E para um piloto como Hamilton, que construiu sua grandeza com base no feeling, dados e processo, essa clareza é tudo. Agora vem o verdadeiro desafio. Porque consertar o simulador não é apertar um botão. Vai exigir reprogramar sistemas centrais, reentreinar modelos, talvez até redesenhar componentes. E consertar a modulação dos freios? Pode significar desenvolver um cilindro mestre novo, ajustar o mapeamento do pedal, recalibrar o comportamento térmico. Tudo isso sob um teto orçamentário brutal. E enquanto ainda desenvolvem o carro de 2026. Enquanto isso, Hamilton precisa continuar correndo, continuar aparecendo, continuar confiando em um processo que, até agora, não funcionou a seu favor. E talvez esse seja o desafio mais difícil de todos. Porque quando você venceu 103 corridas, conquistou 7 títulos mundiais e reescreveu os livros de recordes, é difícil aceitar que o progresso agora venha em décimos, em centésimos, em margens invisíveis que só o cronômetro enxerga. Mas é isso que a Ferrari acaba de encontrar. Um problema invisível por fora, paralisante por dentro. E Hamilton finalmente tem uma razão para a luta, um diagnóstico. Agora ele precisa de uma cura. Porque se ele conseguir virar o jogo, se conseguir transformar tudo o que a Ferrari descobriu em desempenho, a história muda. De repente, a narrativa deixa de ser fracasso e vira redenção.
Não mais uma estrela em declínio, mas uma lenda renascida de vermelho. E esse é o plot twist. A descoberta chocante da Ferrari pode ter deixado Hamilton abalado, mas também lhe deu um novo ponto de partida, um novo alvo, uma chance de reescrever o final de uma temporada que muitos já tinham descartado. A pergunta é: a Ferrari vai dar as ferramentas? Eles vão agir rápido o suficiente? E Hamilton vai conseguir silenciar o caos, as manchetes, os fantasmas dos campeões do passado e provar finalmente que essa mudança, essa aposta, esse sonho, valeu a pena? Essa é a história que está prestes a começar. E se você achava que o drama tinha acabado, pense de novo, porque isso é só o começo.